Segurança íntima. Ante os impactos emocionais do cotidiano, estimarias construir a segurança íntima a fim de que a serenidade se te faça constante cidadela defensiva e podes, indiscutivelmente, construir semelhante refúgio. Inicia a edificação da própria paz, observando que todos necessitamos pensar por nós mesmos, embora sabendo que somos influenciáveis pelas ideias alheias. Aceitando-nos na condição de parcelas da imensa família humana, verificaremos que as nossas dificuldades não são maiores que as dos outros. Integrando a comunidade terrestre, suscetível de adotar numerosos enganos em razão do aprendizado em que nos encontramos, somos impelidos a entender que não estamos isentos de cometer determinados erros e que isso é compreensível, à maneira do sinal vermelho no trânsito comum, convidando-nos a parar de modo a seguirmos adiante em espaço imune de riscos. Alertados pelo impositivo de atender ao caminho que nos seja próprio, aprenderemos que a estrada dos entes mais queridos pode ser muito diferente da nossa. Admitindo cada criatura por transeunte ou viajor no carro da própria existência, saberemos zelar por nossas diretrizes, sem interferir na condução do próximo. Partilhando a realidade de todos, ser-nos-á fácil reconhecer que os contratempos que nos ocorram talvez igualmente aconteçam na marcha dos seres que amamos, competindo-nos auxiliá-los tanto quanto desejamos ser auxiliados na solução de nossos problemas. A convicção de que todos nos achamos em caminho, buscando realizações mais ou menos idênticas entre si, sob riscos análogos, nos podará qualquer impressão de privilégio à frente dos companheiros da humanidade, com os quais precisamos estar em paz, na garantia da própria segurança. Reflete nisso e concluirás que esse ou aquele viajor no mundo tem necessidade de proteger a vida que lhe diga respeito, de maneira a não suscitar desastres que ameacem aos outros e a si mesmo. A serenidade habitará conosco na terra quando aí compreendermos que toda criatura irmã tem o seu próprio corpo, com os sonhos, compromissos, realizações e iniciativas a que se associe, o que nos afastará dos julgamentos precipitados e das condenações indébitas, para que estejamos em plena vivência da regra áurea, cuja prática é o coração da felicidade, a fim de que estejamos na felicidade do coração. Neste capítulo chamado Segurança Íntima, Emmanuel nos orienta na necessidade da construção dessa virtude da segurança dentro de nós, né? E que cada ser tem essa busca sentir-se seguro, busca a autopreservação e que devemos olhar com atenção como ele nos orienta ante os impactos emocionais do cotidiano, que são muitos. Estimarias construir a segurança íntima, a fim de que a serenidade se te faça constante cidadela defensiva. E ele fala, e podes, construa, busque construir, nas relações, na forma como analisa, na forma como interpreta o mundo, construir esta segurança íntima. Inicia a edificação da própria paz, observando que todos necessitamos pensar em nós, precisamos do autocuidado, do autoamor,
embora sabemos que somos influenciados pelas ideias alheias. Então estamos num constante intercâmbio, mas necessário é o autocuidado, o autoamor, sabendo de que tudo que a gente faz impacta nos outros, especialmente nos mais próximos, e que somos impactados também. Por isso a importância de buscarmos, se vamos assistir algum vídeo, por exemplo, no YouTube, bons impactos que vão nos auxiliar nessa construção da segurança íntima. Aceitando-nos na condição de parcelas da imensa família humana, verificaremos que as nossas dificuldades não são maiores do que as dos outros. Então, quando a gente tem uma orientação que está em vários livros, e espíritas, cristãos em geral também, de que para nós aliviarmos a nossa dor, é só a gente buscar olhar para aquele que está sofrendo mais, o convite a visitarmos os hospitais, as prisões, os lares menos favorecidos. Então que ali a gente vê, poxa, a minha dor está grande, mas olha a dor daquele meu irmão ali, daquele meu colega ali. E quando a gente entra em contato, a gente percebe, peraí, deixa eu lidar com a minha dor aqui, e ajudando o outro a carregar o próprio fardo, a gente vai também aliviando o peso do fardo que a gente carrega. Integrando a comunidade terrestre suscetível de adotar numerosos enganos em razão do aprendizado em que nos encontramos, então Emmanuel repete várias vezes que somos aprendizes, estamos aqui na Terra para aprendermos com as experiências. Somos impelidos a entender que não estamos isentos de cometer determinados erros e que isso é compreensível, à maneira do sinal vermelho. Então, quando a gente erra e comete um equívoco na nossa vida, geralmente a gente está sofrendo, é aquela forma de a gente parar no sinal vermelho, esperar passar os outros carros, ou seja, dar aquela pausa na nossa vida. Se eu continuar agindo assim, vou continuar produzindo consequências desagradáveis para mim e para os que estão à minha volta. E a gente refletir, olhar bem para o nosso carro, corrigir o rumo e então o sinal abrir e a gente continuar. Que a dor, que o sofrimento, muitas vezes ele aparece justamente para a gente corrigir o nosso caminho, o nosso caminhar. Alertado pelos impositivos de atender ao caminho que nos seja próprio, aprenderemos que a estrada dos entes mais queridos pode ser muito diferente da nossa. Como é difícil, quando cada um tem que ir para um lado, quando chega naquela encruzilhada que um filho vai trabalhar em outro estado, que um familiar nosso retorna à pátria espiritual antes da gente. E é importante a gente ter essa consciência de que cada um tem a sua caminhada. Que hora a gente está junto aqui encarnado, hora a gente está junto no plano espiritual, e cada um tem a sua jornada. E que os laços da alma, eles são eternos. Lembremos sempre disso. E a gente conseguir respeitar também o caminhar do outro, da mesma forma que a gente quer que o nosso caminhar seja respeitado. Admitindo cada criatura por transeunte ou um viajor no carro da própria existência, saberemos zelar por nossas diretrizes, sem interferir na condução do próximo. Então, sem a gente observar quando a gente está sendo muito incisivo, quando a gente está querendo ter um poder que é de Deus, a onipotência de controlar a tudo, a todos. E quando a gente entra nesse movimento, sempre cometemos equívocos. Então, de respeitar as escolhas do outro, de fazer muitas vezes o que nos cabe, mas respeitando o nosso limite, sempre. Partilhando a realidade de todos, ser-nos-á fácil reconhecer que os contratempos que nos ocorram talvez igualmente aconteçam na marcha dos seres que amamos, competindo-nos auxiliá-los tanto quanto desejamos
ser auxiliados na solução de nossos problemas. Olha, o amar ao próximo como a si mesmo. Quer dizer, quando a gente tem um familiar, um ente querido, e a gente vê que a gente pode auxiliar, mas é uma situação onde, se fosse conosco, nós gostaríamos de resolver por conta, de que respeitasse. Então, a gente olhar da mesma forma, não, mas espera aí, como que eu gostaria de ser auxiliar? Gostaria que este familiar se intrometesse nessa questão minha, que ele viesse opinar, que ele viesse conversar sobre isso, ou preferiria, né, ficar em silêncio, resolver sozinho, sem que ninguém se intrometesse? Nesta outra situação, né, eu gostaria que alguém viesse me ajudar, essa situação que ele está passando, e assim por diante. A gente sempre observar, né, antes de nós nos intrometermos na vida do outro, como nós nos sentiríamos caso o outro fizesse isso com a gente. A convicção de que todos nos achamos em caminho, né, passando pela terra, como ele nos diz num dos capítulos anteriores, buscando realizações mais ou menos idênticas ou parecidas entre si, sobre riscos análogos, corremos os mesmos riscos de acertar e de errar aqui na encarnação. Nos podará qualquer impressão de privilégio à frente dos companheiros da humanidade. Então, a gente pensar que, né, é comum a gente buscar se sentir privilegiados na criação, né? Como se a gente fosse o queridinho de Jesus, o xodozinho de Jesus, como alguns dizem. Né? Nós estamos todos na mesma condição. Deus nos ama todos, né, com a mesma intensidade. Então não existem privilegiados. Porque eu sou espírita, porque eu sou católico, porque eu sou do time tal. Não existem privilegiados na criação. Todos são amados com a mesma intensidade pelo Pai. Reflete nisso e concluirás que esse ou aquele viajor no mundo tem necessidade de proteger a viatura que lhe diga respeito, proteger o corpo, proteger os deveres, né, proteger a si mesmo, de maneira a não suscitar desastres que ameacem aos outros e a si mesmo. A serenidade habitará conosco na terra, quando aí compreendermos que toda criatura irmã tem seu próprio corpo, com sonhos, compromissos, realizações, iniciativas. Aqui se nos associe, o que nos afastará dos julgamentos precipitados e das condições indébitas, para que estejamos em plena vivência da regra áurea, cuja prática é o coração da felicidade, a fim de que estejamos na felicidade do coração. Quando a gente olha, né, para aquele sujeito e fala, nossa, mas olha, ele veio numa família abastada, né? Olha que mãe que ele tem, que pai que ele tem, que trabalho que ele tem. E se a gente fosse viver a vida dele, a gente não daria conta. Já parou para pensar nisso? Porque a gente não tem noção dos problemas que cada um tem. Então todos nós temos as nossas questões a serem desenvolvidas. E estamos no lugar certo, com as pessoas certas. E quando a gente começa a julgar, a querer viver a vida do outro, a olhar de forma muito, a gastar muito tempo, muita energia olhando para a vida do outro, julgando, perdendo o nosso precioso tempo, a nossa energia, deixamos de olhar para as nossas necessidades, para os nossos deveres e nos perdemos no caminho, né? Como se fôssemos um carro, né, olhando somente para o caminho do outro carro, né? Nós iremos bater, iremos ter dificuldade no percurso. Então foquemos em nós, sabendo que o outro também tem as suas dores, as suas necessidades e que precisa da gente em alguns momentos, mas que precisamos conseguir conciliar a direção do nosso carro, né, auxiliando aqueles que estão na estrada com a gente, respeitando, né, os momentos em que acabamos pegando caminhos distintos. Que Jesus nos abençoe e até o nosso próximo encontro.